Boa noite a todos aqui presentes, né, dos dois lados da vida, que possamos nessa noite estarmos em contato com a espiritualidade maior e termos os, o ensinamento de hoje, a palavra de hoje, como uma palavra de reconforto, né, de consolo e até mesmo de bom ânimo para todos nós, tá? Então, fico bem feliz de saber que. Ah, tu falou coisa. Tá sem. De saber que a casa está com tantas pessoas aqui que estão buscando a palavra de Jesus, buscando a palavra da doutrina, e que. Vem cá, Cláudio, para mim. Ele não tirou. E que a gente possa, nessa noite, com as nossas interrogações, com o nossa conversa, com tudo que vai ser aqui colocado, que nós vamos estar debruçando sobre a Bíblia e trazendo da Bíblia o ensinamento que Jesus nos traz, de ter a importância de ter cuidado com algumas atitudes nossas no dia a dia, com algumas das nossas escolhas que estamos fazendo em buscar o conhecimento e poder aplicar esse conhecimento, tá? No nosso dia a dia. Vamos tentar voltar aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre uma família que é colocada, aparece na Bíblia, aqui em cima, para abrir. Aparece na Bíblia como uma família de amigos de Jesus. Tá? Então, aqui estaremos conversando sobre, não só sobre Marta e Maria, mas nós vamos estar falando sobre essa família que na Bíblia eles trazem que são amigos de Jesus. Jesus busca essa família por 3 vezes. Temos esses acontecimentos na Bíblia. E aí vamos tentar desvendar e aprofundar um pouco mais em quem são essas pessoas, tá? E algumas escolhas do nosso dia a dia que essas irmãs, essas pessoas fizeram e que muitas das vezes, se a gente trouxer para o nosso momento de hoje, para a nossa vida, a gente também tem alguns dessas escolhas e que muitas das vezes a gente se questiona se foi a escolha certa ou se a gente teve alguma dúvida ou se aquela escolha não nos trouxe tanto benefício quanto a gente esperava, tá? Então, nós vamos estar falando de uma cidade, Betânia. Estamos em Betânia, uma cidade que fica entre Jerusalém e Jericó. Essa cidade Betânia, ela foi citada na Bíblia por 12 vezes. Então, ela aparece em vários momentos. Só que com Jesus, com essa família de Betânia, ela aparece 3 vezes. 3 momentos em que Jesus visita essa família e que foram registrados. O que não quer dizer que ele não tenha visitado essa família por outros momentos, tá? Essa cidadela, que na verdade, né, a gente pode chamar, ali está chamado como aldeia, uma aldeia singela, ela está entre Jerusalém e Jericó, e ela fica a uns 6 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Então, algumas horas de caminhada, né, por estrada, por deserto, e que, chegando em Betânia, a gente encontra na parte oriental o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, aquele monte que aparece na Bíblia, onde Jesus busca para entrar em contato maior com Deus, onde Jesus chora lágrimas de sangue e ele é reconfortado por um anjo que aparece, tá? Então, no Monte das Oliveiras, é aquele local onde
o mestre buscava uma segurança maior, ou até mesmo assim, um contato mais direto com Deus, estava na parte oriental de Betânia. Era uma aldeia singela, montada por casas brancas. Aqui, abaixo nessa figura, nós vemos algumas árvores que eram pessegueiros, figueiras, que tinham ao redor dessa aldeia. Era uma aldeia onde as pessoas cultivavam legumes, frutas, verduras, tá? E também tinham a criação de algum gado ovino, caprino, que as famílias que ali moravam tinham como sustento deles para a alimentação e até mesmo para utilizar a lã para fazer as peles, as roupas, né, daquele momento. Então, nós temos Betânia como uma cidade que era aquela cidade, uma cidadela, na verdade, a gente não podia nem chamar como uma cidade, porque não era um local muito desenvolvido, mas ela trazia um ar assim de tranquilidade, tá? Por mais que estava inserida na Judéia, aquele clima da Judéia não contaminava a Betânia. Era uma cidade que trazia paz, tranquilidade, tá? Até mesmo pela sua parte do relevo, que era um local bonito de se ver. E nessa cidade, né, nessa aldeiazinha, morava uma família que a gente está colocando aqui como a família de Betânia. E essa família era composta de 3 pessoas, 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. O Lázaro, quando a gente ouve a palavra Lázaro, a gente já lembra do episódio, né, da ressurreição de Lázaro. É este Lázaro mesmo e que faz parte dessa família, tá? O que foi ressuscitado por Jesus. Marta, a palavra Marta vem do aramaico, Marta mesmo, né? E tem o significado de senhora, de patroa, de protetora do lar. Marta, essa Marta, ela é citada na Bíblia por 3 vezes, tá? Sendo que ela é a única Marta da Bíblia. Então, durante toda a Bíblia, não se tem mais nenhuma outra Marta pronunciada, tá? Maria, a palavra vem do hebraico e do sânscrito. No sânscrito, a gente pronuncia Miriam, e ela é também tida como soberana, pura. Ali a gente tem uma questão, né? Que soberana e senhora, patroa, praticamente são sinônimos, né? Então, Maria, ali no sânscrito, ela também tem praticamente o mesmo significado de Marta, tá? E Lázaro, a palavra vem do hebraico, de Elazar, aquele que Deus socorreu. Esse significado da palavra, né, do Lázaro, do nome Lázaro, ele dá bem assim, combina bastante, né, com a passagem que ocorreu na Bíblia, que é o Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, tá? E aqui eu coloco como era a casa naquele lugarejo. A casa que eles moravam era uma casa cúbica. Então, cúbica quer dizer o quê? Ela era de um formato de cubo, tá? Era branca, e nos seus alpendres eles tinham eras. Era é aquela plantinha que a gente vê muito nos muros, que tapa o muro todinho, né? Aquela de folhinha pequena e de cor escuras, e ela na frente da sua casa, isso que eu estou colocando, gente, é até bom falar, esse relato que eu estou trazendo, todas essas especificidades que eu estou trazendo de como era a cidade, como era a casa deles, né? Foi nos colocado por Amélia Rodrigues, tá? Então, é um texto, um livro de Amélia Rodrigues. Quem conhece a Amélia Rodrigues sabe que ela traz com detalhes, assim, você está lendo o texto dela e você consegue
enxergar aquilo que ela está colocando, porque ela traz com detalhes bem minuciosos de tudo que estava ocorrendo naquele momento. Tá? Então como é que a Amélia Rodrigues sabe disso? Porque a espiritualidade ela tem a possibilidade de acessar o ácaso que se encontra, que tem dentro do ácaso tudo que ocorreu, tá? Durante toda a humanidade, durante todo o período da Terra. Tá? Então, todos esses acontecimentos, eles estão gravados no ácaso. Então, o Emmanuel acessa o ácaso para poder buscar acontecimentos que ele vai trazer nos livros. Então, vários espíritos, eles têm a possibilidade de fazer isso. Tá? Então, a casa deles era uma casa cúbica, com os alpendres floridos, tinham canteiros de verduras, de legumes, tinha a criação de gado, que era o gado ovino ou caprino, tá? E eles viviam ali juntos, sendo que até hoje, a gente não tem notícias ainda de se o Lázaro tinha sido casado, se ele era viúvo, se a Marta ou a Maria também. Temos especulações que dizem que provavelmente o Lázaro tenha sido viúvo. Então, ele era um viúvo, né? Provavelmente. A Marta, dizem também que ela pode ter sido viúva, por isso ela vivia naquela casa. E se o Lázaro era viúvo, por isso que a Marta tomou para si a responsabilidade da casa. Ela que cuidava de tudo dentro de casa, tá? E aí a gente vai tentar entender um pouco mais de quem é Marta e quem é Maria. Marta era a mais velha dos três. Então, ela era aquela que tinha a responsabilidade de fazer tudo dentro de casa. Tá? A única pessoa com esse nome na Bíblia. E laboriosa. O que é laboriosa? É aquela que trabalha, que está a todo tempo buscando algo para fazer. Então, Marta era essa pessoa que buscava o tempo todo estar em trabalho, estar em ação, estar fazendo algo. Ela cuidava da casa, ela cuidava da alimentação, ela cuidava dos animais, ela estava sempre trabalhando, sempre buscando algo. Maria, ela era a mais nova. Então, ali a gente já entende que Lázaro era o do meio. Tá? Maria era a mais nova dos três. E Maria tinha uma característica de um espírito apaixonado, entusiasta, principalmente com as palavras de Jesus. Ela buscava, ela já era uma pessoa mais espiritualizada, então ela tinha uma dinâmica diferente da dinâmica da Marta. Enquanto Marta era aquela pessoa ativa, Maria era aquela pessoa mais introspectiva, que tinha um sentimento de buscar em sua mente a questão filosófica, a questão de estar entendendo um pouco mais da vida, enquanto Marta dava uma atenção assim mais prática para a vida, tá? E aí nós chegamos nos momentos em que essa família é citada na Bíblia. Que momentos são esses? O momento em que eles colocam, o primeiro momento é o momento em que tem essa lição da melhor parte que Jesus fala. A Amélia Rodrigues nos coloca que essa passagem ocorreu mais ou menos no mês de outubro do ano 29. E Jesus saiu de Jerusalém rumo a Betânia. Um pouco antes de Jesus chegar, ele envia à casa dos amigos, Lázaro, Maria e Marta, um dos seus discípulos para avisar que ele estava a caminho. Ali, Amélia Rodrigues nos coloca que a tarde já estava findando, a noite já estava começando a
apareceram as primeiras estrelas. E aí chega esse discípulo à casa e encontra Lázaro. E avisa Lázaro que Jesus estava a caminho de sua casa e ali ele ia repousar. Nessa época, todas as famílias ali, era cultural a situação de qualquer pessoa, qualquer viajante que estava a caminho, no momento em que ia chegando à noite, poderia buscar a porta de qualquer casa, que essas portas seriam abertas e esses viajantes seriam acolhidos. Isso era cultural dessa região, tá? Então, Jesus, como já tinha o conhecimento, já sabia daquela família, já tinha uma amizade, o que a Bíblia não nos coloca e que, assim, historicamente também não se sabe, foi em que momento Jesus conheceu essa família. Não tem registros sobre isso, tá? Mas eles já eram conhecidos nesse primeiro episódio. E aí, Marta, ao ouvir que Jesus já estava a caminho, sendo aquela pessoa mais ativa, mais agitada, né? Imagine, você tem uma pessoa que vai chegar à sua casa. Você já sabe que aquela pessoa está para ir para a sua casa e que vai ficar um jantar, um período, vai dormir para depois ele sair. Então, o que você vai fazer? Nós vamos preparar a casa, nós vamos preparar um alimento, nós vamos fazer com que aquela pessoa se sinta bem-vinda à nossa casa. E foi o que Marta fez. Tá? Só que, quando a gente fala, um discípulo chegou e falou que Jesus estava a caminho. Só que a gente tem que entender que Jesus não andava sozinho. Ele não estava só com aquele discípulo. Ele trazia junto de si mais pessoas. E Marta já ficou tentando saber o que ela ia fazer. O que eu tenho que fazer? Eu vou aumentar a comida, eu vou providenciar água, eu vou providenciar o leito para que eles possam deitar, descansar, dormir. O trajeto era longo, era um trajeto seco, então eles estão necessitados de conforto, estão necessitados de um carinho, né? E Marta saiu em busca de tudo isso. Ela vendo, aí Jesus chega, encontra Lázaro já à porta da sua casa, se abraçam naquele abraço fraterno, quando a gente encontra um amigo de coração realmente, né? E adentra a casa. Adentrando a casa, entra com ele também aqueles que estavam juntos, e ali Marta serve água, bota para sentar, faz trabalhando. E ela se dá conta de que, estou trabalhando sozinha? Cadê Maria? Quando ela procura, passa as vistas para poder procurar Maria, ela encontra Maria sentada aos pés de Jesus, embevecida com as palavras do Cristo. E ela vai, a Marta, a gente falou que ela era uma pessoa prática. Então ela, com a sua praticidade, ela vai até Jesus e questiona o mestre. Ô mestre, você não está vendo que eu estou aqui cheia de tarefa, querendo trabalhar, fazendo tudo para poder receber todos bem? E Maria está aqui a te importunar, sem fazer nada, sem me ajudar? Fala com ela. Manda ela ir lá me ajudar, fazer as coisas também? E aí Jesus fala para ela, Marta, Marta, tu estás fadigada com tanta coisa, né? A Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. E nesse momento, a Amélia Rodrigues nos fala que Jesus, conta uma parábola. E ele conta a parábola de que um rei manda um dos seus discípulos, né? Não é? Rei súditos. Um de seus súditos avisar a um casal que era morador lá do seu reino, que ele estaria na casa deles para fazer uma refeição e repousar.
Esse súdito chega à casa desse morador, era um casal, um marido e uma mulher, e avisa. O homem prontamente fica à espera do rei. A mulher prontamente vai providenciar as coisas para poder receber esse rei. O rei chega, a mulher serve a mesa, a mulher bota lá um local para ele poder se sentar, serve uma água e tal, e o marido fica a conversar com o rei. Só que o rei avisa que ele não vai poder ficar muito tempo. Ele tem um pouquíssimo tempo para estar ali, só seria um pouso rápido para refazer as suas energias, a energia dos súditos, e ele continuar a sua caminhada. E assim faz. O rei levanta após uma refeição, após um breve descanso, levanta e vai embora. E aí Jesus coloca que somente o homem teve a condição de entender tudo o que o rei tinha programado para as suas próximas, o seu próximo tempo, para os seus próximos passos para o seu reinado. Então, todo o projeto, todo o programa de reinado, o rei falou para aquele homem. Mas a esposa não teve a possibilidade de saber tudo aquilo que o rei trouxe para aquele homem. Então, Jesus fala, essa é a melhor parte, aquela que não pode ser tirada. Enquanto a mulher ficou preocupada em servir, em fazer, em acomodar, em receber, o homem teve a possibilidade de conhecer todo o planejamento. E ali a Marta chega para Jesus e fala para ele, olha, então desculpa, mestre, mas é que eu estava muito atarefada e não entendi, tá? E aí acaba essa passagem. Numa outra passagem, quando Lázaro adoece, e ele mesmo depois de um tratamento, de tentar reverter o quadro da saúde, a Marta e a Maria veem que ele só piora. Ele só vai piorando. A doença vai cada dia mais tendo algo mais, complicações, e ele vai piorando. E Marta lembra de Jesus e manda imediatamente alguém para ir ao encontro do mestre, para buscar Jesus, porque ela tinha certeza que Jesus poderia curar o irmão dela, mesmo ele estando muito mal. Porque Jesus, ele curava leprosos, ele fazia enxergar cegos de nascença, ele fazia com que aquelas pessoas que estavam endemoniadas se libertassem. Então ele teve condições de fazer uma pessoa que só vivia no seu leito, levantar, pegar o leito e sair andando. Então ele teria condições reais de curar o irmão dela. E assim ela fez. Só que Jesus, ele estava numa distância que não levaria tanto tempo para chegar à sua casa. Mas Jesus, tendo já uma visão muito maior do que nós, seres humanos, comuns, ele teve a certeza de que aquela doença do Lázaro não era uma doença de morte. Não era uma doença para trazer sofrimento, dor. Era uma doença para trazer a certeza daquilo que Jesus falava, da vida espiritual, a certeza do reino de Deus, a certeza da grandiosidade do espírito daquele que ali estava trazendo a lei de amor, de caridade e de perdão. E Jesus, ao receber esse discípulo, essa pessoa, que a Marta enviou, falou que eles pudessem aguardar, que ele estaria a caminho, ele iria. Mas ele se demorou dias para chegar até a casa de Maria e de Marta. Quando ele vai chegando, novamente, ele envia um discípulo para avisar que ele já estava a caminho, já estava chegando. Quando Marta sabe que ele já está quase chegando, por ela ser aquela pessoa que ela quer logo resolver a situação, ela não espera Jesus chegar.
ela sai disparada ao encontro de Jesus. E chega lá, encontra Jesus e fala: Senhor, meu irmão morreu. Se tu não se demorasses tanto, ele estaria vivo. Tenho certeza que tu terias curado. Mas ele já morreu. Ele já está sepultado. E Jesus fala que não, ele não estava morto. E foi com ela até o sepulcro onde o Lázaro se encontrava. Naquela época, os sepulcros não eram como o de hoje, não eram enterrados, tá? Então, eles eram, o sepulcro eram cavados em rochas e ali eram colocados os corpos de pessoas que já tinham morrido, já tinham passado por todo aquele preparo que eles faziam para poder ter o sepultamento. E o Lázaro já estava há dias desencarnado, entre aspas, já no sepulcro. Jesus chega e pede que algumas pessoas dali, que estavam ali junto, retirassem a pedra. Mais um detalhe, Jesus, ele curava cegos, ele fazia aleijados andar, ele tinha a possibilidade de fazer inúmeras coisas como ele fez, porque ele não tinha a possibilidade de tirar uma pedra. Mas ele pediu que alguém dali rolassem a pedra. E eles rolaram a pedra. Ali Jesus trouxe o ensinamento, que nós também temos que fazer a nossa parte. Naquilo que a gente pede a Deus, a gente também tem um mínimo a ser feito por nós, para que Deus possa fazer a parte dele também. E ao retirar a pedra, Jesus nem adentra o sepulcro. De fora ele chama Lázaro. E Lázaro levanta e sai do sepulcro. Diz a Bíblia que ali, quando foi retirada a pedra, já veio um odor de putrefação que saía do sepulcro. Aí, alguns historiadores, pesquisadores, falam que esse odor que saiu poderia não ser o odor de Lázaro. Lázaro, ele não estava já num processo de putrefação. Quem estava em processo de putrefação eram os outros corpos, porque ali o sepulcro era comunitário. Então, outras pessoas já estavam ali, né, com tempos diferenciados de morte. Então, portanto, por isso veio aquele odor ao retirar a pedra. Jesus ressuscita Lázaro. Depois nós temos um outro momento, que é a unção de Jesus. Na casa de Simão, o fariseu. Simão é um que aparece também na Bíblia, e essa passagem é bem interessante, porque essa passagem, na casa de Simão, se encontrava essa família também. Não era a casa de Lázaro, não era a casa de Maria, não era a casa de Marta, era a casa de Simão. E alguns pesquisadores trazem para nós, no intuito de especulação, porque não temos registros, de que o Simão era familiar desses nossos irmãos. Ele poderia ser cunhado de Lázaro. Então, por isso, essa proximidade da Marta, da Maria e do Lázaro com o Simão. Uma semana depois que o Lázaro foi ressuscitado, Jesus chega à casa do Simão para um banquete. Este banquete era um banquete em comemoração à ressurreição do Lázaro. E quem estava a trabalhar nesse banquete? Quem providenciou toda aquela comida? Quem arrumou a mesa? Quem serviu? Marta. Marta estava à frente, novamente, como anfitriã, na casa de Simão. Tá? Sendo que Maria, ali, naquele momento, Maria percebeu, assim, praticamente como uma intuição, né? Intuitivamente, alguns irmãos nos colocam, que Maria
percebeu que pelo burburinho que estava na cidade, depois do momento em que Lázaro foi ressuscitado, todas as pessoas que estavam comentando essa ressurreição, né, os sinedritas, que eram os sacerdotes do Sinedri, que era o templo ali do local, estavam tudo prestando atenção em cada passo de Jesus, para que ele pudesse, em alguma escorregada, eles capturarem Jesus. Então, ali, o ambiente não era mais um ambiente de paz, de tranquilidade, era aquele ambiente de expectativa. Alguma coisa vai acontecer, porque as pessoas, as autoridades, estavam prestando atenção em Jesus. Não está, aqueles feitos de Jesus não agradavam a essas autoridades. E Maria, percebendo isso, ela tem dentro de si um sentimento de que aquele momento de Jesus era a sua despedida àquela família. Aquela família que adorava, que gostava tanto, que tinha em Jesus como um membro da sua família, ela teve a certeza naquele momento de que ali era o último momento que Jesus estava entre eles. E ela busca a sua casa, ela sai da casa de Simão, vai até a sua casa, e aí a gente percebe que então eles moravam bem próximos, tá? Ela vai até a sua casa e pega um vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro, ele era feito em mármore. Alguns, o mármore era até translúcido, tá? E para que servia esse vaso de alabastro? Esse vaso de alabastro, ele era de mármore e continha nele perfumes, óleos essenciais, que o de Maria e assim da maioria das pessoas que tinham esse vaso, eles eram comprados fora, não era dali, era importado de outros locais, trazidos até Jerusalém, e ali as pessoas compravam esses vasos. Geralmente as mulheres, cada mulher, quando chegava próximo da idade de poder se casar, de noivar, ela comprava, ela tinha esse vaso de alabastro com óleos essenciais ou perfumes. Maria tinha esse vaso de alabastro. Para que era esse vaso? Para que era aquele conteúdo? Da mesma forma que o sepultamento tinha todo um ritual, o casamento naquela época e nessa sociedade, ele também tinha esses rituais. Então a noiva, dias antes, no momento, né, quando vai se casar, ela tem a festa de casamento dura quase que uma semana. Então, nessa festa de casamento, todo esse período de ritual, a noiva se banhava com óleos, com perfumes, com águas de rosas, para se preparar para a noite de núpcias. Maria tinha esse vaso. É como se a gente, hoje aqui na nossa sociedade, a pessoa namora, fica noivo, pelo menos né? Teria que ser assim o que a gente entende de anteriormente. Namora, fica noivo, casa. Sendo que nesse período aqui, noivado e casamento, o que a menina faz? Vai fazer seu enxoval, não é? Vai se preocupar em fazer um enxoval, de comprar as coisas, de ajeitar as coisas para poder casar. Ali, a preocupação também era de ter essa essência para o seu ritual também. E Maria busca esse vaso de alabastro e quebra. Se vocês verem, ele não tem, como hoje a gente tem nos vidros de perfume, né, a rolinha para poder tirar. Ali tinha que quebrar essa cabecinha ali do frasco para poder tirar o conteúdo. E ali ela quebra o vaso de alabastro e joga, derrama na cabeça do Cristo o conteúdo desse vaso. O que tinha nesse conteúdo? O que tinha nesse vaso? Qual era esse conteúdo? Nardo puro. O que é nardo puro?
Nardo puro era um perfume. Imaginem aí vocês um perfume francês, daqueles caros, tá? Autêntico. Era praticamente um nardo puro que estava ali naquele vaso. Aquele conteúdo pequeno, dava mais ou menos 300 denários, que era o dinheiro da época. Se a gente voltar e relembrar a passagem dos trabalhadores da última hora, a gente lembra que nessa passagem ele fala que um trabalhador, o que foi pela primeira hora, o que foi na segunda hora, o que foi na terceira hora e o que foi na última hora, recebeu 1 denário pelo dia de trabalho. Então, 1 denário era um dia inteiro de trabalho. O conteúdo desse frasco valia 300 denários, praticamente 1 ano de trabalho, né? E os discípulos e aquelas pessoas que estavam ali naquele banquete começaram a se questionar: por que ela fazer isso? Filipe, um dos discípulos de Jesus, chega a falar que aquele valor, os 300 denários, daria para alimentar 3.000 pobres. Se vendesse aquele conteúdo, por que Maria estava desperdiçando aquele conteúdo na cabeça do mestre? E aí Jesus mesmo coloca que ela o fez para como se fosse um prenúncio do que iria acontecer com Jesus. Dali adiante, mais ou menos 1 semana, o Cristo foi pego e foi levado e crucificado. Então ali Maria estava dando início àquele ritual que acontecia, né, naquela comunidade, de mostrar que Jesus estava ali, estava chegando ao fim da sua trajetória, mas ela veio e fez com ele como se fosse assim, uma unção e um agradecimento por tudo que ele estava deixando ali para aquela família e para a humanidade. Então ela deu início ali a esse ritual de preparo do corpo para o sepultamento, tá? E aí, depois dessas 3 passagens, o que a gente pode aprender com essas passagens, com Marta e com Maria? Espíritos irmãos, na carne, no físico, na atual reencarnação, mas espíritos totalmente diferentes uma da outra. Como é na nossa família, né? Nós temos filhos, nós temos irmãos, são criados do mesmo jeito, são criados pelos mesmos pais, recebem a mesma educação, estudam na mesma escola, mas são pessoas diferentes, personalidades diferentes, características diferentes, gosto diferente. Então, o que a gente aprende com Marta e com Maria? Primeiro, o não abandono da fé. Mesmo Marta sendo aquela pessoa prática, sendo aquela pessoa que vai em busca e ela vai fazer, vai resolver, tem um problema? Vai chegar agora um monte de gente, eu não tenho janta para todo mundo, eu vou lá e vou fazer. Eu vou resolver. Ah, tem que ter leito para 12, 13? Não tem muito espaço? Cada um dorme aqui, um pouquinho lá, e vou dar jeito, né? Mesmo ela sendo assim, quando ela viu o seu irmão adoecido, ela lembrou de Jesus. Ela manteve a sua fé. E ela mandou buscar Jesus. E quando Jesus demora, que chega, ela ainda dá uma bronca em Jesus. Por quê? Porque ela sabia que se Jesus chegasse a tempo, o irmão dela não tinha morrido. Então a fé dela permanece. Não é porque ela era uma pessoa prática, uma pessoa de resolver problemas, que ela não tinha fé. Maria
tinha a sua fé também. Tanto que ela, quando Jesus chegava, o mundo já não existia mais. Era ela e o mestre. Ela não se importava se ali do lado de fora ou ali dentro da casa estivesse pegando fogo. Era ela com Jesus. Ela mantinha a sua fé. Ela sabia que mesmo nas dificuldades, Jesus tinha o que trazer para ela, tinha o que dar, e ela tinha o que receber, e ela poderia internalizar aquilo e usar no seu dia a dia. Então, Maria era aquele discípulo que mantinha a fé, mas ele trazia dentro de si a questão de não ter mais tanto o que fazer com as coisas materiais. Ela tinha mais a espiritualidade. Marta, ela ainda tinha essa espiritualidade, porque a fé dela era forte, era uma fé verdadeira, mas ela ainda estava voltada para as coisas materiais também. A misericórdia com o próximo. Por que misericórdia com o próximo? Não tinha ninguém doente, assim, né? Só o Lázaro. Mas a misericórdia aqui que a gente colocou com o próximo, seria a questão dela receber bem aquelas pessoas que estavam ali. Quem chegava à sua casa, ela recebia com carinho, com amor, com dedicação, com cuidado. Tá? Ela recebia em seu coração aqueles que estavam ali, que vinham à sua casa. Não só Jesus. Ela fazia, na hora lá do banquete, ela cozinhou para muitos, não só para Jesus. Tá? E fez com carinho, fez com amor, fez com dedicação. E reconhecimento da grandeza espiritual de Jesus. As duas tinham. As duas demonstraram esse reconhecimento. Marta, quando mandou buscar Jesus. Maria, quando estava com Jesus. Ela reconhecia tanto essa grandeza espiritual do Mestre, que ela se dedicava somente a ele. Não importava com mais nada. Ela tinha dentro de si a certeza de que ela não podia perder um minuto sequer para não estar com Jesus. Se alguma coisa tinha que acontecer e ela deixar de estar com Jesus, aquilo não era tão importante para ela. Ela buscava estar com Cristo. E Marta, ela tem esse reconhecimento. Ela sabe da grandeza do Mestre, mas ela também tem essa parte de estar trabalhando. E quem de nós não é assim? Se a casa espírita vivesse somente daqueles que têm fé, só a fé, a casa espírita não teria tarefa. Porque para ter as tarefas na casa espírita, é necessário esse trabalhador da última hora, esse trabalhador que está ali pronto a fazer o que for preciso. Nas igrejas, dentro da nossa casa, dentro da casa espírita, é necessário que nós tenhamos esse espírito de praticidade, mas que também tenhamos esse espírito introspectivo, de tentar buscar dentro de nós esse Jesus que a gente ouve aqui, que a gente conhece na Bíblia, que a doutrina trouxe para a gente um pouco mais do ensinamento de Jesus, um entendimento maior. Mas nós não podemos ficar só nas letras. Nós não podemos ficar só na oração, a gente não pode só ficar achando que a doutrina espírita é filosófica, é religiosa, é ciência, e vou só me debruçar no estudo da doutrina. Não podemos fazer isso. Nós temos que ser Marta, também em alguns momentos, porque a doutrina nos convoca ao trabalho. No trabalho íntimo, de mudança, mas também no trabalho daqueles que a gente pode socorrer com a misericórdia. Daquele amigo que está no caminho, que bate a nossa porta. Ah, mas na minha casa ninguém bate não, eu moro no apartamento.
mas bate a porta da casa espírita em busca de consolo, em busca de um alimento, em busca da palavra, em busca de ensinamento. E se não tiver tarefeiro? Se não tiver quem faça? Como vai ser? Onde vamos estar? Jesus fala, manda seus discípulos ao mundo. Vai e espalhe a palavra. Tem lá a parábola do semeador, e o semeador saiu a semear. Se ele sai a semear, ele está trabalhando. Ele é semeador, o trabalho dele é o quê? Semear. E nós somos o quê? Somos semeadores de Jesus. A palavra dele é a semente. E nós temos que ser esse trabalhador ativo. Não podemos ser espíritas de audição, de ouvir. Nós temos que ser espíritas de trabalho, de pegar na enxada e trabalhar. Tá? E ali a última coisa que nós podemos aprender, não como última, né, mas a última coisa que eu coloquei, seria a escolha das prioridades. O que me move? O que é prioridade? Se a gente for no dicionário, a palavra prioridade, ela vem dizendo que são escolhas, aquilo que é mais importante para a gente. O que é de relevância, o que é de mais importante na vida é a minha prioridade. E quais são as minhas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Quem nós somos? Nós somos Marta, nós somos Maria. A prioridade nossa é o quê? Será que hoje, nesta noite, a nossa prioridade foi estar no centro? Nós saímos. Muitos de nós já tínhamos, na nossa mente, a certeza de que 8 horas da noite estaríamos aqui. Se tornou prioridade. É uma prioridade para mim estar aqui. Por quê? Porque eu já me preparei anteriormente para estar aqui 8 horas da noite. Então, isso é prioridade. Agora, quando a gente recebe a palavra, e essa palavra fica somente nos livros ou somente na minha mente, ela não se tornou ainda prioridade na minha vida. Ela ainda não é prioridade para mim. Jesus ainda não é prioridade. Para quem não faz da sua vida um campo de ação em nome de Jesus. Então, nós, espíritas, não podemos pensar que porque a doutrina tem não sei quantos mil livros, porque a doutrina é uma doutrina de saber e a gente só pensar em aprender. Porque o que a gente... Tudo bem, conhecimento não ocupa espaço. Ok, mas o conhecimento tem que ser utilizado. Não podemos ter esse conhecimento como aquela moeda, tá? Aquela moeda que o rei deu para o seu súdito e falou, ó, cuida disso aí para mim, quando eu voltar da viagem eu quero receber em troca. Eu quero de volta. E aí aquele enterrou no solo e quando o rei voltou, tirou do solo a mesma moeda. Enquanto que o outro falou para o rei, ó, eu peguei essa moeda, fiz isso, comprei aquilo, vendi, não sei o que, aqui está o lucro. Isso é. Eu não posso esconder debaixo da terra aquilo que para mim é o importante. Leva a palavra, foi o que Jesus que falou. Vá acolher aqueles. Quando está secando lágrimas de alguém, está secando a minha. Quando dá um agasalho para quem tem frio, está agasalhando a Jesus. Então é isso que Jesus espera de nós, né? De aprender e ter as nossas prioridades. O que é prioridade para mim num dia de sábado, num dia de domingo, numa tarde bonita, numa noite fresca? O que eu vou fazer? Eu vou estar aonde? Fazendo o quê? Quais são minhas prioridades? Tenho filhos, tenho cachorro, tenho marido, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo, mas às vezes a prioridade é estar à frente de um computador, à frente de um celular, sem dar atenção para aquilo que é o nosso tesouro, que às vezes é a nossa família.
Às vezes nós não saímos de casa, mas também não estamos em casa. A gente não saiu, mas a gente está ali só de corpo, porque espiritualmente, ali para os nossos que estão na nossa casa, nós não estamos presentes. Então, o que nós temos que aprender com Marta, com Maria, é ter um pouco de cada uma. Eu tenho que ser prática, eu tenho que saber resolver meus problemas, eu tenho que buscar solução, eu vou trabalhar, eu vou fazer o caminho, vou preparar o caminho para outros, vou levar o evangelho, vou conversar, vou trabalhar, mas também vou dedicar o meu tempo a Jesus. Vou também tentar buscar esse conhecimento e internalizar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em ação. Então, esse é o ensinamento de Marta e de Maria, que possamos ser Martas e Marias no nosso dia a dia, junto com Jesus. Que assim seja. Obrigada.